Na semana passada, nós falamos sobre planejar uma semeadura, mas também falamos sobre selecionar boas sementes. E hoje, a parte desse texto que nós iremos falar é: lavrem o campo não cultivado. Lavrar é a mesma coisa que arar a terra, arar o solo. E o que é arar um solo? É uma etapa de preparação deste solo para que ele possa receber a semente. E essa etapa vai envolver sulcar a terra, vai envolver revirar a terra. As camadas de terra que estavam na parte inferior vêm para a parte superior. A terra vai ser revirada, remexida, sulcada, descompactada. É a maneira que ela vai ser preparada antes de receber a semente. E com esse arar a terra, aquelas camadas de terra endurecidas, petrificadas, elas são também quebrantadas. E há um benefício de arar a terra. A sua importância é porque a terra, quando ela é arada, ela recebe oxigênio. E esse oxigênio vai chegar até a raiz de uma planta e vai contribuir com o crescimento dela. Arar a terra é importante porque ali haverá mais absorção de água. A terra endurecida dificulta a absorção da água. Arar a terra é importante porque ela quebra as camadas compactadas que vão impedir o crescimento da raiz. Arar a terra é importante porque nesse movimento as ervas daninhas morrem. Arar a terra é importante porque ela vai gerar para o solo uma estrutura. É quando a gente fala que a gente está afofando a terra, deixando a terra mais macia para receber a semente. E isso vai ajudar na germinação dela. E o que isso importa para nós nessa noite? A gente precisa entender que o processo de arar a terra é um processo, uma etapa de preparação. E tudo que a gente vai fazer na vida, como é importante a gente se preparar. Na semeadura, essa preparação, ela é muito importante. Independentemente de qual área da sua vida você irá semear, é importante que haja um preparo antes da semente ser lançada. E muitas pessoas ignoram a fase de preparação. Quando a gente fala de preparar, nós estamos falando de intencionalidade. Nós estamos falando de algo que não foi feito no improviso. Nós estamos falando de algo que não deixou para ser feito de última hora. Mas houve um preparo. E aí, preparo exige dedicação de tempo. Eu te pergunto nessa noite, as áreas mais deficientes da sua vida, aquelas que você olha e diz: não estou satisfeita, não estou satisfeito. Eu te pergunto nessa noite, você não precisa responder para mim, mas reflita sobre isso. Você tem dedicado tempo a essas áreas? Muitas vezes, o tempo gasto na preparação, ele acaba se tornando até maior do que o tempo de execução. Então,
Isso é para eu e você termos a dimensão da importância de uma preparação. Não é no improviso, não é de qualquer jeito, mas houve uma preparação. A pregação da palavra é um exemplo disso. A gente não chega aqui, abre a Bíblia e fala meia dúzia de palavras e vai embora. Houve um tempo de preparação. Um tempo de oração, um tempo de meditação na palavra, um tempo falando com Deus, é isso mesmo, Senhor, o que o Senhor deseja falar com a tua igreja, um tempo de busca, pesquisa. Cada ministério que está servindo aqui nessa noite, passou por um tempo de preparação. Ministério de louvor, ministério de intercessão, houve uma preparação. E toda semeadura envolve preparação. Envolve dedicação de tempo. Mas arar a terra também exige esforço. Porque essa tarefa é uma tarefa exigente. É um trabalho árduo. É um trabalho que vai exigir força, porque muitas vezes quem vai arar a terra vai lidar com uma dificuldade chamada resistência do solo. O arado vai precisar romper aquelas camadas compactadas, os solos argilados, muitas vezes. Quanto mais endurecidos, mais resistência para arar. E vai exigir mais força. O que a gente aprende com isso? Que terra seca é terra que resiste ao arado. Terra seca dá mais trabalho. E vai exigir mais esforço, mais tempo, mais dedicação. E aí eu quero dizer para você que algumas semeaduras que você vai fazer, que eu irei fazer, nós vamos lidar com a resistência do solo. Mas nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, porque vem uma grande, excelente semeadura por aí. Terra seca dá trabalho. E aí quando a gente fala de semeadura, quando a gente fala de solo, quando a gente fala de terra, o nosso coração é uma terra. E às vezes o nosso coração está uma terra seca, resistente ao arado de Deus. Nesta noite, os nossos corações precisam ser arados pelo Senhor, para quebrar áreas endurecidas, resistentes ao agir do Espírito Santo. Se há alguma área no nosso coração petrificada, resistente à palavra, resistente ao Espírito Santo, ela precisa ser triturada nessa noite. O que faz com que o seu coração se torne uma terra difícil, que resiste ao arado de Deus? Será que muitas vezes nós resistimos a esse processo por conta de algumas decepções, algumas frustrações? Há pessoas resistindo o Espírito Santo, porque um dia foram feridas, machucadas por homens. E aí eu quero te dizer nessa noite, homens são decepcionantes e decepcionáveis. Homens ferem, mas Deus cura. E Ele usa homens para curar também. Eu quero te lembrar que eu e você ferimos e somos feridos, decepcionamos e somos decepcionados.
Mas nós temos um Deus que nos sara. Nós temos um Deus que nos cura. E nós não podemos trazer para o nosso relacionamento com Deus os nossos dissabores no nosso relacionamento com os homens. Pelo contrário, nós precisamos levar para o nosso relacionamento com as pessoas tudo aquilo que nós recebemos no nosso relacionamento com Deus. O que será que tem feito com que o nosso coração resista ao arado de Deus? Será que são frustrações da vida? Alguma expectativa que nós criamos em relação à ação de Deus e Ele fez diferente da maneira que eu esperava? Eu aprendi uma coisa na vida: quando um plano meu é frustrado, eu não devo me preocupar, mas eu devo entender que não era plano de Deus para mim, porque a palavra de Deus vai declarar que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E essa certeza nos dá maturidade para lidarmos com situações de frustração. Ah, foi frustrado, porque Deus tem algo melhor e maior. Será que são traições? Tem pessoas que se fecham para Deus, porque um dia foram traídas, feridas, decepcionadas, frustradas, por pessoas que deviam proteger, por pessoas que deviam cuidar, que deviam ensinar, e tem endurecido o seu coração para o Senhor. Até Jesus teve que enfrentar uma traição, e Ele foi servo do início ao fim. Jesus se assentou à mesa juntamente com Judas. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus não deixou de cumprir o teu propósito por causa da traição de Judas. Ele já sabia quem seria o traidor. Eu e você não podemos nos fechar para Deus por conta de experiências difíceis e dolorosas. Mas nós precisamos ter o nosso coração aberto para que Ele possa trabalhar em nós, para que Ele possa fazer de nós uma terra boa, onde Ele vai semear grandes coisas em nós e vai fazer a grande colheita através da nossa vida. Algumas pessoas se fecham por medo de se ferir. E aí eu quero dizer para você nessa noite: Deus não é como o homem. Nós não podemos trazer para o nosso relacionamento com Deus experiências dolorosas com os homens, como se Deus agisse da mesma maneira. Ele é Deus. Ele é um Pai gracioso, amoroso, generoso, cuidadoso. Ele é um Pai que cura os teus filhos. Tem pessoas se fechando para Deus porque tem medo de Deus, porque foi apresentado a elas um Deus carrasco, um Deus que está ali o tempo todo esperando uma falha, um erro, para que elas sejam apontadas. Deixa eu dizer para você, o nosso Deus é aquele que amou tanto a humanidade, que desejou se reconciliar com ela, e por isso enviou o seu único filho para morrer na cruz e derramar o seu precioso sangue. E isso por amor de nós. Você não precisa ter medo de Deus. O único que poderia te julgar escolheu te amar, te aceitar, te lavar, te regenerar, te limpar e te tornar um santo, uma santa serva dele. Algumas pessoas se fecham para Deus por causa das suas mágoas e das suas feridas.
E aí eu quero dizer para você nessa noite, que o Deus que sara feridas está aqui. Que o toque dele é um toque de cura, um toque de restauração. Quando se trata de feridas, queridos, nós não deixamos qualquer pessoa tocar nas nossas feridas. Nós não expomos as nossas feridas para qualquer um. Mas nós só mostramos para quem tem a solução, para quem é o remédio. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está aqui. Ele é o remédio para as mágoas, para as dores, para as frustrações, para as decepções. Não pode haver em nós nenhuma resistência a Ele. Mas é necessário que haja entrega, que haja rendição. Eis-me aqui, Senhor. Pode me tocar, Deus. Pode me curar, Deus. Da mesma maneira que não pode haver reservas na nossa entrega. Não pode haver resistências no nosso coração em relação a Ele. Ah, Senhor, eu te entrego essa área da minha vida, mas essa aqui deixa que eu cuido. O arado de Deus está passando aqui nessa noite. E Ele está mexendo na terra do nosso coração. Ele está revirando aquilo que estava lá embaixo. Ele está mexendo, movimentando. E quando o arado de Deus movimenta a terra, eu quero te dizer que eu e você precisamos nos mover com Deus também. Deus é Deus que transforma a terra seca em uma terra boa para o plantio. Eu e você temos as nossas semeaduras pessoais, mas nós não podemos nos esquecer de que nós somos a semeadura de Jesus. Ele diz isso na sua palavra. E quando a gente fala sobre terra seca, lá em Marcos 13, 5 e 6 vai dizer assim: eis que o semeador saiu a semear. E aí vai falar sobre a semente que caiu num solo rochoso. E vai dizer, olha, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. E visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Se a terra não for arada, preparada para receber a semente, vai haver uma resistência. E a semente, ela não vai aprofundar. E com isso ela não vai criar raízes profundas, ela fica na superfície. Porque naquele solo tem rocha, tem pedra, tem dureza, tem resistência. E quando há uma explicação da parábola, vai dizer assim lá em Marcos 13, do 20 ao 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. E quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza. O meu e o seu coração precisa ser terra boa, onde a palavra de Deus penetra, não somente na superfície, mas ela vai mais fundo, ela cria raízes profundas, capaz de gerar um relacionamento sólido com Deus, capaz de suportar as lutas, as perseguições, as provações, até mesmo por causa da palavra. O arado de Deus está passando aqui nessa noite. Que terra sou eu? Que terra é você nessa noite? Não é à toa que a própria palavra do Senhor vai dizer, lá em Hebreus 3:7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração.
o que é o arado de Deus, pastora? É a oração. É a oração que quebranta o coração. O que é o arado de Deus, pastora? É a palavra de Deus. Que quando encontra um solo preparado, arado, ela entra. Ela vai entrar como uma semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar. E ela vai gerar frutos dignos de arrependimento. E o que é fruto digno de arrependimento? É transformação de vida. Um coração arrependido é um coração disposto a viver uma mudança de dentro para fora. Existe uma diferença muito grande de remorso e arrependimento. O remorso é uma tristeza momentânea, mas não há ali nenhum desejo pela mudança. O remorso pode ser um medo de uma consequência, de uma má semeadura. Agora, o arrependimento, ele produz transformação. Ele produz mudança. O arrependimento é alguém dizendo: eu preciso refazer a minha rota. Eu não quero mais viver neste lugar. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver para agradar a Deus. Você é uma terra boa. E o Senhor Deus quer liberar sementes preciosas sobre a sua vida. O Senhor Deus quer fazer uma grande semeadura em Engenheiro Passos através da sua vida. Mas você precisa abrir o seu coração para Ele. Se você ouvir hoje a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Você pode dizer para Ele nessa noite: Senhor, eu sou uma terra arada. Eu estou pronto para receber a semente do Senhor na minha vida. Muitas vezes, nós temos disposição e insatisfação com os frutos que nós colhemos. Mas não adianta a gente reclamar dos frutos, se não estivermos dispostos a corrigir a nossa semeadura. Não adianta. Entra ano, sai ano, muda o calendário e continua a mesma coisa. E a gente acha que a única coisa que a gente precisa mudar é o nosso comportamento. Mudar o comportamento muitas vezes vai ser necessário. Mas a mudança que o Senhor quer realizar na minha e na sua vida não é apenas externa e superficial, mas é interna, é de dentro para fora. É mudança radical de mente, é uma metanoia, é uma transformação de mente, uma mente renovada pela palavra de Deus. O arado do Senhor está passando aqui nesta noite. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. E que essa palavra possa quebrantar o nosso coração. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele não despreza. A sua palavra deixa claro isso. O Senhor está aqui nessa noite. Será que existem áreas da nossa vida em que nós estamos enrijecidos, resistentes? Será que existem áreas da nossa vida que nós nos agarramos com força e dizemos: não, Deus, aqui não, Senhor? Ele está aqui nessa noite. Se coloca de pé nesse momento. O Senhor está aqui neste lugar. Eu não sei se algo tem criado um bloqueio na semeadura que Deus quer fazer através da sua vida. Mas se há,
eu quero te convidar a vir para o altar nessa hora. Tudo aquilo que nós falamos aqui, que pode muitas vezes trazer resistência ao nosso coração, mágoas, dores, frustrações, decepções. Eu não sei se há algo que muitas vezes está criando uma barreira e te impedindo de fazer uma boa semeadura. Mas se há, eu quero te lembrar nessa noite, Jesus está aqui. Ele é o maior interessado em que você seja livre, curado, restaurado por Ele, pela palavra dEle. Eu quero te convidar a vir para o altar, se você é essa pessoa que está dizendo, muitas vezes o meu coração, ele se endurece por conta de algumas coisas que eu vejo, que eu ouço, por algumas experiências que eu já vivi na minha vida. O Senhor está aqui. Você vai ser ministrado por essa canção.